Vou começar aqui mostrando para vocês a parte de material que a gente vai usar pro calendário, né, pro mini calendário. É questão de papéis, tá? Para base a gente vai usar o papelão cinza, que é o mesmo material que a gente usa para as agendas, blocos de notas, né? Aqui eu tô usando o de 2 milímetros. Normalmente para agenda eu uso 1,9, mas esse aqui, como eu faço o corte aqui na minha cidade, ela só trabalha com 2 milímetros, então eu tô usando de 2 milímetros porque não faz muita diferença, né? No caso aqui do mini calendário. Então, isso aqui a gente vai usar para a parte da base. Então, base e tampa ali do mini calendário, nós vamos usar o papelão cinza. No caso aqui, eu tô usando de 2 milímetros. A parte da capa, né, da estampa, da capa e da base, eu vou usar o adesivo, o gloss adesivo de 115 gramas, tá? Quando eu for fazer a parte de impressão ali também, daí eu vou mostrando pra vocês. Mas então aqui pra parte da capa e da base do calendário ali, onde vai ser impresso o material, eu vou usar o autoadesivo de 115 gramas, gloss autoadesivo. E pra parte interna, a parte do miolo, a parte das folhinhas ali do mini calendário, eu uso o offset de 180 gramas, tá? Então, esse aqui que eu tenho até uma marca bem conhecida aí, da Master Print. Eu vou falar pra vocês da parte que eu considero mais importante ali, questão de papel, a guarda do mini calendário. Aqui eu não tenho o mini calendário pronto, né? Eu tenho esse aqui, mas é o mesmo material que eu uso pro mini, eu uso pra esse aqui também. A parte da guarda, né, tanto da parte aqui da tampinha, quanto aqui, essa parte interna, que pra mim é a parte mais importante, né, porque essa parte aqui a gente dobra ela. Então, eu usei o Cola-Cril um tempo, e quando a gente fazia esse movimento de dobrar, essa parte aqui começava a descolar. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que reforçar essa parte aqui com cola. Apesar do Cola-Cril ser autoadesivo, eu precisava passar uma cola aqui pra reforçar. Esse papel que eu tô usando aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ele é de qualidade excelente, né? A gente não precisa fazer esse reforço com a cola. Aqui ele não tá reforçado com cola, tá? Eu só colei, espatulei aqui. E vocês podem ver que esse aqui é um vídeo que eu já fiz faz um tempo. E o calendário, ele tá intacto, né? A questão de cola aqui, ele tá colado ainda perfeitamente. Então, agora eu vou mostrar pra vocês que folha que eu uso pra fazer essa parte da guarda. Ele é um similar, né, ao Cola-Cril, então ele é um papel fosco, né, autoadesivo, porém de outra marca, uma marca que eu comprei assim por acaso, porque não tinha o Cola-Cril, que é o que eu normalmente usava, então eu pedi essa outra marca e fui surpreendida positivamente, e agora eu só uso ela para fazer a guarda, tanto de calendário, bloco, agenda, só uso ela e eu vou mostrar pra vocês qual a marca. Então, esse aqui é o papel que eu uso aqui pra fazer a parte da guarda de todos os produtos que eu faço aqui. Tanto de calendário, mini calendário, bloco, agenda, eu uso sempre esse aqui, porque eu acho a qualidade dele muito boa. Ele é um papel fosco também, né, e ele é autoadesivo. Vou tirar aqui pra vocês verem. Eu compro ele na folha grande, no A1, porque eu tenho um fornecedor aqui próximo à minha cidade que me fornece, né? Então, pra mim fica viável e é interessante, porque quando eu faço um projeto maior, um calendário maior, eu não preciso fazer emenda. Se ele fosse no A4, né? Se eu tivesse comprado ele no A4, pro mini calendário, ok, daria certo, né? Não precisaria de emenda, mas quando eu faço um projeto maior, como é o caso desse aqui, aí eu precisaria fazer a emenda. No caso, se a folha fosse A4. Como eu compro a folha grande, né? Então, eu consigo cortar as tiras maiores. Então, a marca do papel fosco, né, do autoadesivo, é Arconvert. Pra quem, né, quer comprar ele já no A4, já cortado, ou não conseguir comprar desse fornecedor, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tem um outro fornecedor que eu comprei dele uma primeira vez, né, que, assim, no Instagram o pessoal compra bastante com ele, faz corte de offset, então é bem conhecido. E também na Shopee, você tem a opção de comprar por lá, e eu vou deixar certinho, né, a marca e o link para vocês comprarem por lá também, tá? Mas então a minha recomendação pro calendário, questão, né, de cola ali, de fixação pros calendários, tanto os maiores quanto o mini, é o Arconvert. Vou mostrar para vocês agora a parte de medidas do papelão. A base do meu calendário de largura, ela tem 7,7, tá? Então, isso quer dizer que todas as partes aqui vão ter 7,7. Se você for fazer em casa, né, talvez seja mais interessante você fazer com 8, para ser mais preciso e mais fácil de você fazer o corte.
Eu, como o primeiro projeto que eu peguei um corte, né, que eu comprei de alguém, e ele tinha 7,7, eu mantive. E agora, como eu faço o corte numa gráfica aqui na minha cidade, então eu passo para ela as medidas, ela corta e fica tranquilo, vem para mim no tamanho certinho. Se eu tivesse que fazer todo o corte aqui, provavelmente eu arredondaria para 8, tá? Mas aqui eu vou passar baseado no projeto que eu tenho aqui. Então, as informações, a descrição que vai ter e o arquivo que eu vou deixar disponível com as informações vão estar com a medida de 7,7 de largura. Então, já sabendo que é 7,7 de largura que vai ter todas as peças, eu vou começar aqui pela parte da capa. A minha capa vai ter 7,7 por 8, que o meu mini calendário ele tem capa dura. E a partir da base ali do mini calendário, a gente tem essas 4 partes, que são 2 partes iguais e 2 partes iguais aqui no meio, né? Então, as partes a gente já falou que vai ter 7,7 aqui de largo, então de altura ele vai ter 8,5, essas 2 partes maiores, e as menores vão ter 7,7 por 2,5, tá? Então, essa diferença da capa pra base é porque ela fica com um detalhezinho aqui que fica um pouquinho menor a parte da tampa. Eu não tenho nenhum mini calendário pronto aqui, mas eu tenho umas sobras que vai dando, alguma coisa que vai dando errado e vai sobrando, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui, o meu mini calendário, né, como eu já falei, ele tem a capa dura, por isso que a gente usa 5 partes. Você pode fazer também sem a capa dura, que o primeiro projeto que eu vi foi o da Nilmara Quintela e ele não tinha capa dura, né? Então, daí você não precisa se preocupar com essa parte. Mas o meu, ele tem a capa dura, então ele fica com esse detalhezinho aqui, que a base, né, fica um pouco maior que a tampa. E aqui a parte interna, então a ideia é que ele fique assim, tá? Esse aqui foi revestido no Color Plus preto, né? Então, esse aqui eu faço com cola quando é assim, ele manchou aqui. Aí eu acabei não conseguindo usar e ficou essa sobra aqui, que agora eu uso de gabarito, né? Mas daí agora eu vou mostrar pra vocês lá no computador a parte de tamanho, questão de tamanho, principalmente aqui da tampa, né? Porque na base não tem muito segredo, eu faço só a impressão da folha 4 na cor que eu quero e faço o corte ali no meio. A parte do miolo do mini calendário, eu vou usar o A4 também, né? E daí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o corte de forma manual, com auxílio da guilhotina manual também. Quando eu tenho um projeto maior, né, um volume grande, igual fim, comecinho do ano, aí eu faço o corte na guilhotina semi-industrial, tá? Talvez no final do ano, quando eu for fazer, eu gravo só essa parte usando a guilhotina semi-industrial para fazer a corte dos mini calendários, tá? Mas no projeto de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer de forma manual, com o auxílio da guilhotina manual, aquela menorzinha que a maioria tem. Agora aqui no computador a gente vai montar a parte da arte da capa do calendário, né? Que seria essa parte aqui. Então, a gente precisa colocar ali as medidas do papelão, que é 7,7 por 8. Então, aqui onde tá essa linha vermelha, que tá nas medidas de 7,7 por 8, que é o tamanho do nosso corte da capa do papelão, a gente precisa pôr a nossa arte, né? Seja uma logo ou um nome, que a gente vai fazer com o nome. Então, precisa se concentrar aqui dentro. Eu tô em dúvida se eu vou fazer com o nome ou se eu faço com a minha logo, mas acho que eu vou fazer com o floral e com o nome, que daí eu deixo o arquivo pra vocês, disponível pra vocês se vocês quiserem usar, né? Eu vou deixar no estúdio, que é o que eu uso pra montar as artes, mas vocês conseguem usar também, tá? Então, aqui dentro desse espaço de 7,7 por 8, a gente precisa concentrar tudo que a gente quer que fique visível ali na parte do calendário, né? Da tampa do calendário. Então, essa parte interna, ela tem 8 por 7,7 e essa outra parte que tá na linha preta aqui, ela tem 102 por 105. Aqui eu tô usando milímetros, tá? E eu vou deixar pra vocês disponível aí, agora eu vou montar com vocês a arte. Nessas medidas que eu tô deixando aqui, ele vai caber 4 por folha, tá? Então, no A4, a gente vai conseguir fazer 4 tampas, né, do mini calendário, tá? Daí eu vou deixar também pra vocês já posicionado da forma com que eu faço a impressão. E agora eu vou montar aqui pra vocês um modelinho da forma que eu montaria aqui, pra vocês verem como fica já montado, e daí a gente parte pra parte de impressão e montagem. Então, aqui eu já escolhi o que eu vou usar pra arte aqui
do calendário. Então, esses elementos que eu escolhi, ele precisa ficar aqui nessa parte, né? Deixa eu desagrupar aqui, eu agrupei aqui. Então, esses elementos que eu escolhi aqui pra montar, ele precisa se concentrar aqui dentro dessa linha vermelha. E como que eu faço? Então, eu vou usar o floral nas bordas aqui, né? Vou colocar uma aqui. Vou duplicar. E eu vou colocar ele assim. Quando eu uso um floral, né, geralmente eu deixo um pouquinho das folhinhas passando dessa linha vermelha, pra ter um acabamento melhor. Então, eu vou posicionar esse aqui. Esse outro aqui. E eu vou usar as iniciais e o nome da pessoa. Então, como que eu faço para centralizar isso aqui? Então, eu uso... que eu faço esses retângulos, né, pra posicionar certinho e alinhar ele direitinho. Se você tiver outra forma de fazer também, né, fique à vontade. Essa é a forma que eu uso pra centralizar. Aí aqui você vai, fica a seu gosto, né, o tamanho da fonte que você vai usar, o tipo de fonte. Eu não vou perder muito tempo nisso aqui, pra o vídeo não ficar muito longo, né. Então, eu tô usando o que eu já tinha ali. Tô colocando o nome da minha irmã aqui pra não perder o calendário e a gente já aproveitar. E daí o 2024 também é opcional, né? Tem gente que gosta de colocar calendário 2024. Eu prefiro colocar só o 2024, né? Principalmente por questão dos florais, então ele fica mais delicadinho se a gente colocar só o 2024 aqui pequenininho. Então, pra mim, ele vai ficar assim. Lembrando, né, que aqui em cima vai a parte da furação, né? Então, a gente não pode esquecer. Então, aqui você deixar uns 5 milímetros, né? Lembrando que vai a parte dos furos. Tá? O fundo eu vou deixar branco, mas se você quiser, você pode pôr um tomzinho de azul também. Não sei se eu faço com fundo azul ou fundo branco, mas eu acho que eu vou deixar o fundo branco, né? Pra destacar o restante das cores. Tá? Mas daí, então, esse aqui eu vou deixar como floral, é um arquivo gratuito da internet, né? Não é nada que eu tenha comprado. Então, eu vou deixar disponível pra vocês o arquivo, tá? Já com as medidas certinho e essa arte do floralzinho azul. Então, isso aqui agora a gente vai fazer impressão. Isso aqui você pode apagar ou não, porque esse aqui não vai aparecer, porque é uma linha de corte, né? Lembrando que quando você faz uma arte aqui no estúdio, todas as linhas que você faz, ela é uma linha de corte, então a princípio ela não tem cor. Essa minha linha que ela tá em vermelho aqui, ela não vai sair na impressão, porque ela é uma linha de corte e eu não coloquei nenhuma espessura nela para que ela saia a marcação na folha. Então, essa linha que ela tá aqui, quando eu fizer a impressão, ela não vai aparecer. A linha que vai aparecer pra mim é essa linha preta aqui, porque eu coloquei uma espessura maior nela, então eu fiz o ajuste, coloquei ela em preto e coloquei uma espessura maior. Se tiver zerado, também não vai aparecer. Como eu quero que ela apareça, né, pra fazer o corte, então eu coloquei ela um pouquinho mais grossa, tá? Mas então, toda vez que você quiser que apareça uma linha aqui no estúdio, você precisa engrossar a espessura dela, porque senão não vai aparecer. Aí, agora eu vou agrupar tudo isso aqui e eu coloco 4 por folha. Então, aqui eu vou posicionar aqui, fica bem rente a parte de impressão, né? Porque a folha 4, ela imprime o gloss, ela imprime com borda, né? Então, a gente ajusta aqui. Aqui dá pra ver que fica bem rente onde vai finalizar a impressão dos dois lados aqui. Então, aqui eu vou colocar 4. Tá? Então, se eu fosse fazer isso aqui numa quantidade maior, né, eu usaria assim. Então, eu posicionaria as 4 pra gente fazer até aqui a hora de fazer o corte, fazer uma vez só, né? Mas, como eu vou fazer uma unidade só, então eu vou deixar só um. Mas, pra vocês, eu vou deixar disponível assim, com 4 unidades, pra vocês ajustarem aí conforme a necessidade de vocês.
Agora, falando da parte da impressão da base do calendário, o que eu faço ou aqui como a gente usou o fundo branco, né, você poderia só laminar uma folha branca e deixar com fundo branco, mas quando a gente vai fazer com cor, então eu procuro sempre colocar uma cor que seja um pouquinho mais claro, né, pra não gastar muita tinta. Então, aqui eu escolhi das cores ali do azul, eu escolhi um tomzinho mais claro, e aí eu só faço a impressão de uma folha A4 com a cor que eu quero, e depois eu faço corte no meio, que depois eu vou mostrar ali pra vocês quando a gente estiver montando. Como aqui eu vou fazer uma só, então eu vou ajustar para que toda essa minha arte caiba aqui numa folha só, tá? Então, aqui como eu vou fazer uma unidade, eu vou ajustar aqui a parte da base com a parte da capa, e isso aqui eu vou fazer impressão, porque eu faço a impressão no gloss e adesivo, né? É o mesmo papel, então eu vou fazer a impressão de tudo junto. Aqui eu vou, como cabem duas, eu vou fazer duas. Se eu errar uma, né, eu já tenho a outra ali pronta pra fazer a impressão. Aí, agora eu vou imprimir aqui com vocês, vou mostrar pra vocês o papel, a configuração que eu uso, e daí a gente já parte pra laminação e montagem. Então, a folha que eu vou usar aqui pra fazer a impressão da parte da capa e da base do calendário é o gloss adesivo, né, o papel fotográfico adesivo, no tamanho A4, de 115 gramas. E a impressora que eu vou usar a Epson L8050, tá? E eu vou configurar aqui pra vocês verem que não tem nenhum segredo, né? Bem básica a configuração. Então, eu tô configurando aqui a minha impressora para fazer a impressão, né? Eu tô usando a Epson L8050. Então, o ajuste que eu faço aqui, tamanho A4, né? Eu coloco o papel fotográfico, que seria o gloss aqui, e qualidade alta. Dependendo da cor, você pode ajustar, né? Aqui, controle de cor, e colocar RGB. Eu coloco 2.2 quando é para cores mais escuras, mais fortes, e quando é cores que eu quero que fique mais clarinho, eu coloco 1.8. Então, aqui eu vou deixar no 1.8, ou você pode deixar também só sem ajustar isso aqui, que também fica bacana. Então, impressão bem básica aqui, ajuste de cor, e colocar para imprimir. E já finalizou a parte da impressão, né? E eu vou fazer a laminação. A laminação eu vou fazer no fosco, eu vou fazer ele inteiro fosco, tanto a base quanto a capa. Quando eu vou fazer para um cliente, né? A base dele eu sempre deixo no fosco. Porém, a parte da capa ali, o cliente pode escolher entre brilho, fosco ou holográfico, né? Mas a minha base é sempre no fosco, que eu acho que fica mais discreto. Para fazer a impressão do miolo, eu vou usar essa aqui, a Canon, a GX7010, que é o que eu uso para fazer a impressão do miolo também. Quando é feito o miolo, que é a folha mais fina, ela vai aqui nessas duas bandejas. Nesse caso, como eu vou usar uma 4, né, numa espessura maior, ela tem essa bandeja traseira aqui, essa parte traseira, e é aqui que a gente coloca para fazer a impressão. Aí, agora eu vou mostrar ali para vocês no computador. Eu vou mostrar, então, para vocês o miolo que eu vou usar. Eu faço a impressão através do Adobe, né, o programa que eu tô usando para fazer a impressão do miolo é o Adobe. E esse miolo que eu tô usando é da Jéssica, do estúdio G19. Só que eu gosto também bastante do arquivo da Nilmara Quintela. Os dois, né, tem, assim, um layout diferentes, mas, assim, é preto, né, preto com branco, bem discreto, assim, pra quem quer fazer com a logo, é bem bacana. Então, eu super indico. Vou usar esse aqui, que foi o que eu mais usei esse ano, né, mas eu gosto bastante do da Nilmara também. Então, agora eu vou configurar aqui a minha impressora pra fazer a impressão. Então, eu vou primeiro achar ela aqui. Eu acho que é essa, não. Essa aqui. Aí, eu vou em propriedades, tamanho A4, já tá certo, né, papel comum. Qualidade, eu vou colocar alta. No meu caso, como ela tem vários compartimentos ali da onde sair a folha, então eu vou ajustar para a bandeja traseira, que é o que eu quero. Dou um OK. Aqui na frente, na página aqui principal, a gente não precisa fazer nada, né? Porque só tem uma página, então ela só vai imprimir tudo, porque só tem uma. E o tamanho real, colocar para imprimir. Tudo impresso e laminado, vamos fazer a parte de montagem. Então, eu vou refilar aqui. Estilete, né? Régua de metal sempre.
Aqui, se eu fosse fazer sequencial, né, vários do mesmo, eu faria a impressão inteira da folha azul e dividiria no meio para fazer as duas bases, tá? Aqui, como eu vou montar um só, então eu coloquei tudo na mesma folha. Tenta tirar as linhas pretas, né? Principalmente porque é tudo branco aqui. E a parte da guarda também é branca, né? Só pra não ficar a marcação da linha preta. Aqui eu vou tirar só o suficiente pra tirar o resto de plástico do BOPP. De baixo eu vou deixar por enquanto, porque depois a gente precisa refilar aqui, daí eu refilo uma vez só, tá? Então, essa é a parte da base, que eu vou deixar aqui. E a parte da capinha, que a gente vai encapar. Aqui na capa, como a diferença é pouca, né? Um lado é 7,7 e o outro é 8. Então, aqui eu preciso prestar atenção, né? No 7,7, posicionar aqui direito. Aqui, se você tiver o costume de usar o fio de cabelo para fazer os cantinhos, você usa. Eu não uso, então eu vou só na tesoura mesmo. Aí aqui eu vou espatular. Eu sempre coloco em cima do liner a folha, né, pra não riscar, pra não colar na base e perder a cola. E aqui a gente vai fazer as dobras como qualquer outro produto que a gente vai fazer. Então, ele ficou assim. E a parte da guarda eu vou fazer junto com a guarda da base, tá? Quando eu for cortar a guarda da base, eu já corto também da capinha. Então, agora a gente vai montar a parte da base. Então, aqui primeiro eu vou uma parte maior, né? Aqui tem 7,7 por 8,5. Eu não coloco aquela reguinha aqui, mas se você tem costume de usar, pode usar. E agora, a gente vai precisar das reguinhas espaçadoras. Essa aqui que eu uso é de 6 milímetros, que eu acho que fica bem bacana. Eu vou deixar o link pra vocês comprarem também pela Shopee. A minha tá bem batidinha, tá até quebrada, mas como o espaço é pequeno que eu preciso usar, tá servindo. Então, a gente coloca a régua, aí você vem com a parte menor, tira a régua. Aqui não tem muito segredo, né? Não tem como errar, por questão do tamanho que é bem diferente. Agora aqui na hora de finalizar, antes de terminar de tirar o liner, eu vou tirar um excesso aqui, porque ele tá muito grande aqui, né? Então eu preciso cortar ele aqui na metade. Tiro o restante do liner. E aqui os cantos eu faço da mesma forma que eu fiz a capa.
aqui se você quiser passar a espátula, né? Aí aqui a gente já tem a parte da base, né, empastada, e a parte da capa também. Então, agora a gente vai só fazer a parte da guarda. Vou dobrar aqui pra vocês verem como que vai ficar legal. É bacana que dá o contraste, né, do branco com o azul do fundo, fica bem bacana. Então, agora a gente vai cortar a parte da guarda, tanto da tampinha quanto da base. Primeiro, então, eu vou medir quanto que tem de altura. Ele tá com quase 24, então a parte da guarda eu vou cortar com 23. E aqui, a gente já sabe que ele tem 7,5, né? Eu vou cortar ele com 7, tá? Então, eu vou cortar, eu preciso de uma guarda pra esse aqui com 23 por 7. Eu tô usando aqui aquela mesma folha que eu mostrei pra vocês, só que é um retalho, um pedaço que eu já tinha, e eu vou usar esse aqui. Então, aqui eu vou cortar com 7. A base, né, auxilia bastante essa parte de corte. Só tirar aqui só pra ajustar o tamanho, pra ficar retinho. Tirar uma pontinha aqui. E agora eu vou contar aqui 23, né? 1, 2, 3, 4, 23. É só confirmar aqui. 23. Então, aqui, pra guarda da base a gente já tem. Agora eu vou fazer a guarda da tampa. A tampa, eu vou fazer a guarda, ela tem 7,7 por 8, né? Eu vou fazer, então, 7,5. Acho que vou fazer 7,5 por 7,5. Um lado vai ficar um pouquinho maior, mas pra ficar mais fácil, né? O cálculo, eu vou fazer 7,5 por 7,5. Então, eu vou usar esse mesmo retalho que eu tenho aqui. Meio por 7,5. E aqui pra guarda. Tá vendo? Tem um lado que ele vai ficar um pouquinho mais comprido, então eu vou ajustar aqui. Agora vamos colar. Então, esse aqui, você não precisa passar cola aqui pra reforçar, porque esse adesivo, ele fixa bem. Então, é só a gente colocar e espatular. Então, aqui a gente posiciona, eu gosto de posicionar aqui primeiro embaixo, pra ver se vai ficar certinha. Aí, aqui em cima, né, eu já tirei um pedacinho, a pontinha ali do liner. Posiciona. E daí a gente tira o restante. Aqui, a parte interna, é bem importante a gente espatular bem, porque isso aqui ele vai ser dobrado, né? Então, ele precisa ser bem espatulado. Então, aqui, a gente vai sem medir forças. Espatula bem, o meio, principalmente aqui, a parte das bordas. Essa parte aqui, em volta, você passa bem a espátula. E agora a gente vai vincar, né? A gente precisa dar uma quebrada aqui no papel, pra quando a gente for movimentar ali, não rasgar e colar bem. Porque se você olhar aqui, ó, aqui ainda ele não colou bem. Ele vai colar bem agora que a gente vai fazer a marcação e a quebra do papel. Então, daí é só você dar uma dobradinha e ir passando a espátula. Passa de um lado, vira e passa de outro.
Aí, aqui pronto. Aqui já ficou bem fixado, esse aqui não vai mais soltar. E a parte da capinha aí, bem simples. Vamos tirar o liner e espatular. Sempre que eu vou fazer, que eu coloco a guarda e eu vou espatular, eu gosto de colocar o liner do lado mais brilhoso, né? E colocar em cima, porque aqui fica áspero de ficar passando o estilete, principalmente quando a laminação é no fosco, risca com muita facilidade, tá? Então, pra não colocar aqui e ficar todo riscado, eu gosto de colocar, né, um papel ou uma folha de offset, né, que esteja limpa e que não tenha marcação, ou o liner mesmo também serve para não ficar marcando aqui quando a gente for espatular. E ficou pronto então a parte da base e da tampa, já com a guarda e a capinha. Aí agora eu vou cortar com vocês a parte do miolo, e daí a gente vai fazer a parte de furação, e eu vou falar pra vocês daí o airô que eu uso aqui. Eu vou passar pra vocês também o fornecedor, e a gente passa pra encadernação, pra furar e fechar esse aqui. Já tenho impresso a folha, né, que a gente já imprimiu antes, no tamanho A4. E agora eu vou fazer o primeiro corte. Então, o primeiro corte eu faço aqui na base de corte mesmo, com o estilete e a régua de metal. Então, eu vou cortar aqui, eu vou fazer um corte a cada 7 centímetros. Então, primeiro... O estilete precisa trocar a lâmina aqui. Aí aqui, então, a gente vai posicionar assim, janeiro, fevereiro e março. Aí agora a gente vai cortar, usar a guilhotina, eu vou usar essa aqui, que é a que eu tenho, essa menor. Aí você pode usar a que você tem, eu sei que tem maiores, né, que é melhor que essa aqui, que você pode até fazer esse primeiro corte aqui também. Essa minha, ela é bem fraquinha e ela é pequena. Então, aqui, ó, se eu for cortar, fica ruim de cortar, de fazer o corte aqui no final, acaba pegando, tá? Então, por isso que eu prefiro fazer aqui. E quando eu tenho uma demanda maior, quando eu preciso fazer uma quantidade maior, aí eu uso a semi-industrial, que daí ela é grandona e eu consigo fazer de uma vez só. Para fazer a parte de corte aqui na base, na guilhotina, a gente precisa achar 7,4 e fazer a marcação. Aqui na minha, eu já tenho marcado, né, como só uso pra isso, então, eu já marquei aqui, já achei 7,4 aqui, já fiz o teste no rascunho, faz o teste no rascunho, numa folha que esteja sobrando aí, faz o teste, faz a marcação. Se você quiser, você pode pôr um pedaço de papelão aqui, né, que daí você consegue apoiar assim pra ele não ir mais pra lá. Mas no meu caso, eu vou só posicionar aqui onde eu já tenho marcado. Então, eu colei uma fita crepe e fiz essa linha aqui no 7,4 e agora eu vou fazer o corte. Então, eu vou posicionar aqui na linha, que eu já fiz a marcação. E vou cortar. Tento ir colocando já sempre embaixo, que daí ele já fica na sequência certa. Essa minha guilhotina, ela é bem fraquinha, quero comprar uma maior. Mas como eu uso praticamente só pra isso aqui, então acabo deixando. Aqui, sempre que eu faço esse último corte, sobra um pedacinho, né? Sobra um pedaço. E ficou assim. Tá? O corte fica bem ok por ter sido feito à mão. Tá? Então, aí agora a gente já tem o miolo também cortado. E a gente vai fazer a parte de furação
ali na encadernadora. Então, agora a gente vai passar pra parte de furação, que eu vou mostrar pra vocês também como que eu faço. E também a parte de Aero, que o Aero que eu uso pra fazer o mini calendário. O Aero que eu vou usar aqui é o de 5/8, tá? Então, a gente consegue fazer o mini calendário na encadernadora 2x1, usando o Aero de 5/8, tá? Então, aqui o que eu vou usar acho que eu vou usar esse dourado. Tô entre o branco e o dourado, mas acho que eu vou usar o dourado. Esse aqui é o dourado e é uma cor de dourado bem bacana. Tem uns que eles vêm meio, parece um ouro envelhecido. Esse aqui é uma cor de dourado mesmo. Aqui não tá dando pra ver muito bem, mas é uma cor bem bonita. Então, esse aqui eu compro da Spiraltech. Tem um valor ótimo e uma variedade de cores bem bacana. Tem essa outra empresa também aqui, a Garra. Ela é de Curitiba, né? Então, tá mais próxima aqui de mim. Então, quando tem uma certa urgência, eu tô em Maringá e é o mesmo estado, né? Então, chega mais rápido. Mas eles não têm opção de cores, tá? Então, eles trabalham com cores básicas ali, o branco e o preto. Dourado, rosé gold, esse tipo de cor eles não trabalham, tá? Então, se você quer variedade, né, com preço bacana, então a Spiraltech é a melhor opção, tá? Então, daí eu vou usar aqui o de 5/8. Eu uso 5 anéis para fazer o mini calendário. Então, cada pedaço desse aqui, a gente faz 4 mini calendários e tem uma sobrinha de 3 anéis, que daí eu acabo descartando, porque eu não faço nada que use essa quantidade de anéis. Aqui eu já tenho tudo então cortado, né? Já tá tudo pronto para ser furado. Eu vou começar aqui furando a parte da base e da capa do calendário. É sempre bom a gente usar um rascunho. Eu, na verdade, eu já tenho até um gabarito aqui, mas como eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra achar a furação certa, então eu vou pegar um novo aqui, tá? Então, eu vou trazer vocês um pouquinho mais perto aqui da parte dos furos, né? Pra vocês verem certinho como que eu posiciono aqui pra achar. Que a primeira coisa é definir a quantidade de furos, né? Eu já sei a quantidade de furos que eu vou usar, que eu faço ele aqui com 5, então eu vou abaixar aqui 5 pinos. 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo, é por essa parte aqui que eu guio o meu papelão, né? Então, aqui eu vou ver se tá batendo aqui. Normalmente tá, né? A minha tá, mas tem umas que pode estar fora de posição. Então, a gente precisa sempre, aconselho a fazer um rascunho para não estragar a sua capa já pronta. Então, aqui eu tenho os 5 pinos. Então, eu vou ali aqui, eu vou até pegar uma régua. E eu vou posicionar a minha régua aqui, pra gente ver onde começa o primeiro furo. Então, o meu primeiro furo começa ali. O meu primeiro furo começa aqui. E eu vou posicionar a minha régua, a minha pecinha preta, aqui, sem apertar ela, só pra eu ver onde começa os furos. Porém, fica uma sobrinha pros dois lados, né? Então, eu sei que o meu furo começa a partir daqui. Então, eu preciso agora alinhar para que ele fique certinho a quantidade de furos. Então, eu vou pegar esse pino aqui, dá pra vocês verem que aqui essa furação, ele tá rente. E o outro, ele tá no comecinho. Então, eu preciso deixar o mesmo espaço nesses dois. Então, eu vou levar um pouquinho pra lá, para que fique o mesmo espaço entre os dois. Então, eu vou deixar um pouquinho desse lado e um pouquinho do outro lado. E agora eu posso apertar essa pecinha. Então, aqui eu consigo contar e ver que os furos, os cinco furos ficaram dentro da minha capa, né? E sobrou o mesmo espaço dos dois lados. Nunca vai ficar exato, né? Porque é meio milímetros, né? Então, dá uma diferença mínima, mas a gente tenta o máximo possível deixar o mesmo espaçamento dos dois lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, mesmo espaço pros dois lados. Aí, você pode pegar a reguinha e pôr aqui em cima pra você ver onde vai começar a furação aqui e onde vai começar a furação aqui. Aí, você consegue ver que fica mais ou menos o mesmo espaço pros dois lados. Aí, agora, você pode levar... Eu sempre gosto de colocar um pouco pra cá, né, antes, não coloco encostadinho e arrasto pra ter certeza de que pegou lá no fundo. E aí, você pode abaixar.
Aí, aqui, 5 furos dentro, né? O espaço mais ou menos, às vezes fica 1 milímetro a mais para um lado e para o outro, mas é uma diferença mínima que nem dá pra ver. Agora, na hora de furar a parte da base. A parte da base, a gente vai furar uma parte do lado certo, mesma coisa, né? Encosto e arrasto. E a outra parte, a gente não vai dar a volta nele e furar, a gente vai virar assim e furar na parte interna. Aí, aqui tá pronto, eu vou furar a parte do miolo. Aqui, como já tá posicionado, né, então é mais tranquilo. Eu já sei que essa reguinha tá no lugar certo, já sei que eu tenho que ficar entre os pinos aqui, né, vai dar uma diferencinha maior, porque esse aqui é menor. Então, eu posiciono aqui entre eles, deixando o mesmo espaço. Aqui ele fica dentro, tampa os 5, né? Então, posiciono aqui, vejo se tá com o mesmo espaçamento. Ajusto a reguinha e eu posso furar. Aqui, como é pouquinha folha, então eu divido em 2. Aí, agora é só colocar a parte do aerô e fechar. Aqui na parte de fazer o fechamento, tem a marcação de 5/8, que é o aerô que eu vou usar. Porém, eu acho que fica melhor se eu levar toda ela pra frente, né? Então, eu vou o máximo que ela consegue ir. E agora eu vou fazer a montagem. De montagem, né? A sequência pra gente fazer o fechamento. A base, a gente coloca o aerô. Eu gosto de pegar o miolo, a capa, né? Na posição certa. E na hora de encaixar aqui, ele precisa estar o lado certo da capa com o lado certo da base, né? Então, a gente coloca nessa posição e faz o fechamento. Aqui eu gosto de fechando aos pouquinhos pra ficar o mais redondo possível. Aí ele fica, se você tiver um pouquinho de paciência, né, e fizer devagar, ele fica com um resultado bem bacana. Não vai ficar perfeito, né, porque é uma coisa manual, mas fica um resultado bem bacana. E eu vou levar ele ali pra mostrar pra vocês os detalhes. Aqui, então, ele já tá pronto, finalizado, e ele fica com um resultado bem bacana, com acabamento bem bacana. Então, não é difícil de fazer, depois que você pega a prática, você faz bem rápido. Aqui a parte da base, eu sempre faço ele no fosco. A capa, daí o cliente pode escolher, né, entre brilho, fosco ou holográfico, tá? A guarda, tanto da capinha quanto da base, eu também faço a laminação fosca. Então, aqui ele é todo laminado, com exceção do miolo, né? Então, toda essa parte é feita a laminação. Aqui as folhinhas de 180 gramas, dá pra vocês verem, né, que não fica perfeito, né, a diferença, mas fica com um resultado bem bacana. Aqui, vou passar ali pra vocês verem como fica a parte de furação. Então, é esse o resultado. Sei que é um vídeo bem esperado, né, demorou pra sair, mas pro próximo remessa que tiver de 2025, vocês já têm aí a ideia de como fazer. Eu vendi bastante os 2 últimos anos, né? Então, fica aí a dica. Eu vou deixar disponível para vocês o arquivo com todas as medidas, com esse modelinho, como esse floral, né? Ele tá gratuito na internet, então eu vou disponibilizar para vocês aí usarem e fazerem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.